E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Jordão para mais uma aula. Então, vamos falar sobre esse fenômeno ondulatório importante, ó, refração. Tá? Então, isso aqui, a refração ocorre tanto com ondas mecânicas, como o som, ondas na água, como ocorre também com ondas eletromagnéticas, como a luz, sinal de rádio, micro-ondas e tudo mais. Então, vamos lá, pessoal. Olha lá, refração, fenômeno, um acontecimento, certo? No qual uma onda muda de meio físico, por exemplo, ó, do ar para a água, da água para o ar, certinho? Ocorrendo desta forma mudança em sua direção, velocidade, comprimento de onda e amplitude, mas a frequência não muda. Então, pessoal, guarda bem essa informação. A onda está trocando de meio físico, a única coisa que não muda é a frequência. Guarda isso que isso ajuda a resolver problemas no vestibular e no Enem, certinho? A onda trocou de meio físico, a frequência não muda. A velocidade muda de intensidade, pode mudar de direção. Se a velocidade mudou de intensidade, o comprimento de onda também muda. E a amplitude também pode acontecer de mudar a amplitude, ok? Olha lá, um exemplo aqui. Você tem aqui, por exemplo, um raio de luz, né? O raio de luz aqui, ó, vem pelo ar, incide aqui, ó, na água e passa para dentro da água. Ó, ela estava seguindo nessa direção, só que a hora que entrou na água, ela mudou de direção. Por quê? Porque mudou a velocidade, ela incidiu inclinada em relação à perpendicular aqui, ó. Tem a superfície de separação entre os dois meios, ó, ar e água, né? Se incidisse aqui perpendicular, o valor da velocidade mudaria, mas ela continuaria na mesma direção. Mas quando ela incide inclinada em relação a essa linha perpendicular, que chamamos de normal, então ela é refratada, né? E como ela está passando do ar, que é um meio mais denso, a gente chama de um ar, que é um meio menos denso, chamamos de menos refrigerante, para um meio mais denso, a gente chama de mais refrigerante, ó, quando troca de meio físico, passa do menos para o mais refrigerante, aquele que refrata mais, no caso aquele, ó, a luz se aproxima da normal aqui, belezinha? Se fosse o contrário, tá? Tivesse indo aqui da água para o ar, a luz, em vez de se aproximar aqui da normal, ela se afastaria da normal, belezinha? Então, indo aqui, ó, do menos refrigerante para o mais, ó, por exemplo, do ar para a água, se aproxima da normal. Se fosse o contrário, se afastaria. Joinha? Aqui, ó, você tem um ângulo de incidência e o ângulo de refração. Bom, vamos lá então. Fundação Getúlio Vargas. Verifica-se que ao sofrer refração, um trem de ondas mecânicas apresenta um novo perfil de oscilação, em que a distância entre duas cristas consecutivas de suas ondas tornou-se maior. Então, se aumentou a distância entre duas cristas, pessoal, aumentou o comprimento de onda. Belezinha? Ok? Bom, então vamos lá. Se aumentou o comprimento de onda é porque a velocidade aumentou aí. A frequência C, tem alguma palavrinha que completa a frase. A velocidade de propagação C, também tem mais uma palavrinha aqui, ó. E a amplitude se manteve, já que o novo meio é mais uma palavrinha aqui, certinho? Bom, pessoal, comparativamente ao que possui o trem de ondas antes da refração, a frequência C manteve. Lembra, pessoal? A frequência nunca muda. Então, ou vai ser C, ou vai ser D, ou vai ser E. Certinho? Ó? A velocidade de propagação se alterou, tá? Ó, se o comprimento de onda muda, sofre refração, o comprimento de onda muda, a velocidade muda. Então, ou é C ou é D. Olha só. E a amplitude se manteve, já que o novo meio como a amplitude, pessoal, se manteve igual, ela não mudou, é sinal que a onda não está perdendo energia por absorção. Então, quer dizer que está indo do meio mais para o meio menos refrigerante. Por exemplo, indo da água para o ar. Então, resposta D de dado aí. Joinha? Vamos lá. Olha lá. Assinale a alternativa que apresenta uma grandeza que não sofre qualquer alteração quando uma onda sonora sofre refração. Pessoal, o que não sofre nenhuma alteração aí, qual é a grandeza que não se altera quando uma onda troca de meio físico? Frequência, certinho? Frequência aí, ó. Isso é pegadinha de vestibular, cuidado. Olha lá, outro fenômeno, pessoal, difração.
fenômeno no qual uma onda tem a capacidade de contornar um obstáculo, ocorre com todas as ondas e nenhuma característica física é alterada. Então, ó, a difração pode acontecer qualquer tipo de onda, seja eletromagnética, seja mecânica. É mais fácil observar com ondas mecânicas. Por exemplo, ó, o som. O garoto está aqui, ó, falando oi. As ondas sonoras são tridimensionais, se espalham por todo o espaço e consegue contornar aqui, ó, o muro. Tem até um gato em cima do muro, ó. A onda sonora conseguiu contornar o muro e o gato, atingiu o ouvido e o menino ouviu, certinho? Então, a gente diz que o som, a onda sonora, sofreu difração, ela contornou um obstáculo aí. Belezinha? Bem simples, né? Ó, um exemplo de difração com ondas na água do mar aqui, ó. Então é um local lá de Portugal, lá, certinho? Ó, tem aqui o mar, as ondinhas, aí tem aqui uma pequena abertura e uma prainha escondida aqui, ó, certinho? O pessoal chama isso aqui de enseada. Bom, a hora que as ondas passam aqui, ó, pela abertura, pessoal, então como as ondas aqui vai ter um comprimento de onda maior do que a abertura, então o que acontece? Ao passar pela abertura, é como se ela tivesse novas ondas estivessem surgindo aqui, ó, na abertura. Então, as ondinhas vão se formar ondinhas circulares, ó, que vão se espalhar aqui até atingir a praia, belezinha? Elas chegam paralelas, passou por aqui, como aqui é estreito comparado ao comprimento de onda das ondas, ó, então ela acabou se espalhando aqui. Belezinha? Bom, olha lá o exercício, pessoal. Thomas Young, um grande físico aí, né, do século XVIII, fez a luz de uma fonte passar por duas fendas paralelas antes de atingir um obstáculo e observou no anteparo o surgimento de regiões claras e escuras. Marque a alternativa verdadeira a respeito desse fenômeno. Ó, pessoal, então o que ele fez? Ele pegou lá, como a luz tem um comprimento de onda muito pequeno, né, então ele pegou placas metálicas, fez lá uma fenda, um corte extremamente fino, tá? Porque esse corte tem que ser aí, tem um comprimento menor ou da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz, então tem que ser muito fino. Então quando a luz passa através desse corte, ela acaba, do outro lado, ela acaba criando ondulações, né? Ela acaba se espalhando de modo circular e vai formar regiões claras e escuras, uma figura de regiões claras e escuras no anteparo, num painel. Bom, pessoal, essa história de uma onda, passar por uma abertura, contornar essa abertura, né, contornar um obstáculo, isso é a difração, belezinha? Então, a resposta aí é relativo à difração. Então, resposta C, ó, trata-se do fenômeno da difração em que, após a passagem por pequenos obstáculos, as ondas tendem a contorná-lo, certinho? Ó, um exercício do Enem 2011. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalos de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado na figura. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Então, olha só, qual é a alternativa aí, né, que explica esse fenômeno, que ocorre aqui com a luz, mas também ocorre com o som. Tá aqui a lâmpada emitindo luz, tem uma abertura grande. Como a abertura é grande, tá, os raios de luz passam aqui paralelos, e você vai ver aqui, ó, no anteparo aqui, uma região clara. Aí você vai fechando a abertura, aí vai diminuindo aqui, ó, aqui tinha uma região grande iluminada, vai diminuindo a região. A hora que essa abertura fica muito pequena, o que acontece? A luz, para conseguir passar por aqui, vai ter que contornar essa pequena abertura, vai sofrer uma difração. Aí ela vai formar aqui, ó, ondas circulares que vão se espalhar aqui pelo anteparo, formando regiões claras e escuras. Então, olha só, em relação ao som, né? O som, ele consegue contornar um obstáculo. Então, por exemplo, aqui tem vários fenômenos sendo descritos nas alternativas. Qual o fenômeno que nós temos aí? Um som contornando um obstáculo. Olha lá. Resposta A. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas, porque a onda sonora contornou o muro, que é o obstáculo, e esse fenômeno é chamado de difração. Pessoal,
Chegamos no final aí, ó. Se inscreve no meu canal Física e Muito Mais, dá um likezinho no vídeo, me segue no Instagram, ó, Física e Muito Mais, também estou no Facebook. Até mais, pessoal!